Marcos capítulo 2. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se comigo, vamos lá, irmãos. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Bom, meus irmãos, esse é um texto já conhecido por vocês, né? Vocês já conhecem esse texto. Mas hoje eu vou falar sobre a fé não recua, a fé arranca o telhado. É uma palavra de inspiração, é uma palavra de motivação através da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. A fé é algo que precisa estar no nosso coração. Se nós não tivermos fé na nossa vida, nós não servimos a Deus. Não dá para separar fé e Deus. Até porque Deus a gente não consegue ver. Deus é espírito. Então nós precisamos crer que Deus existe. E precisamos nos aproximar dele pela fé. Tudo é através da fé. Então hoje a gente está vendo aqui a história de que Jesus ele está em Cafarnaum. Jesus ele vem de Jerusalém. Ele cura um homem que ele tem lepra, e depois que ele cura aquele homem, ele caminha até a sua cidade. Cafarnaum é a vila de Naum, é o nome, quer dizer a vila de Naum. Cafar, a vila, vilarejo de Naum, ficava ao norte de Israel, na grande Galileia, a Galileia dos gentios, naquela região da Galileia, e lá embaixo era a Judéia, e no meio ficava Samaria. E Jesus então vai para a sua casa. Depois que ele é batizado por João Batista, ele vai morar na casa dele. Ele sai da casa dos seus irmãos, porque lá em João 7, vocês vão ver que os irmãos de Jesus o perseguem lá. Zombam, escarnecem dele. Depois que ele é batizado, ele vai morar próximo de Pedro, da casa de Pedro, junto com os apóstolos ali. E ele está na sua casa. Ele já tinha ido orar de madrugada. Ele já havia orado de madrugada, lá no Monte das Bem-aventuranças, que é onde ele orava quando estava na Galileia. Quando estava na Judéia, ele orava no Monte das Oliveiras. Então ele estava ali agora na casa dele, na cidadezinha, vilarejo chamado Cafarnaum. E anteriormente, muitas pessoas tinham ido até Cafarnaum e tinham sido curados por ele. Quando souberam que Jesus estava lá, a Bíblia diz que uma grande multidão foi até a casa de Jesus. E quando chegaram lá, eles superlotaram a casa, dentro da casa e de fora da casa. As portas e as janelas estavam tão cheias de gente que não havia acesso para ninguém mais entrar. E talvez nem para sair. Eu imagino o calor que não estava lá dentro. As pessoas aglomeradas, apertando Jesus naquela casa cheia de cômodos. E mal podia se mexer. E a Bíblia diz que então apareceram ali 4 pessoas
4 homens carregando um paralítico e foram em direção à casa. E a Bíblia diz que por causa da multidão, havia tanta gente, está escrito aqui, por causa da multidão, eles não conseguiam entrar naquela casa. Aqui no versículo 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Então eu quero parar aqui para falar para vocês sobre essa questão de fé. Questão de fé. Eles estavam com boa intenção. Aqueles 4 homens, eles simbolizam uma igreja. Simboliza eu e você. Esse papel é o papel da igreja. De pegar a pessoa e levar para Jesus, mesmo que seja carregando na cama, esse papel de pregar o evangelho, de mostrar Jesus para a pessoa, é o nosso papel. Jesus diz para a igreja: ide, portanto, e pregai a minha palavra, ensinai a minha palavra. Então, essa é uma missão da igreja. Aqueles 4 elementos que estavam carregando o aleijado, o paralítico, eram crentes. Eles acreditavam, na cabeça deles estava assim: ó, nós vamos levar esse homem lá, ele é nosso amigo, porque não podia ser inimigo, tinham que ser amigos ali. E nós vamos levá-los até Jesus. Eu tenho certeza que chegando lá, Jesus vai curar esse homem aqui. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esse é o papel da igreja. Nós precisamos amar as pessoas a ponto de carregar quando é necessário. Hoje em dia a gente percebe que a igreja, ela não quer se esforçar. Não estou falando dessa igreja, estou dizendo a igreja de forma geral. Existem até as igrejas emergentes, que eu critico bastante, que essas igrejas emergentes que surgiram, são igrejas para aquelas pessoas que não querem fazer nada. Só querem ir lá mesmo e quando querem não dão satisfação de nada, não são recebidos como membros, não precisam participar de célula, de trazer oferta, de tomar ceia, nada. São chamadas de igrejas emergentes, pessoas que não querem fazer nada. Mas a igreja orgânica, que é a igreja que prega o evangelho orgânico, aquele de salvação, é aquele que precisa tirar a terra, é aquele que precisa matar os bichinhos em volta da planta, é aquela igreja que trabalha em favor das almas, das pessoas. Então uma igreja orgânica é uma igreja viva. Mas muitas pessoas hoje, elas querem distanciamento do compromisso. Quantos crentes na igreja que vocês conhecem, que não tem compromisso com nada na igreja? Absolutamente nada. Ah, eu não concordo com isso, eu não quero fazer aquilo, então por isso que eu não faço nada. Esse papel não é o papel do cristão. O papel do cristão é o amor pelas almas. É ser amigo daquele que está sofrendo. É amar aquele que está sofrendo a ponto de, se precisar fazer um esforço a mais, então deve ser feito. E esses 4 homens vêm trazendo aquele paralítico na cama. Eles eram 4 amigos daquele paralítico. Irmãos, eu quero dizer para vocês que quem tem amigo tem pernas. Quem tem amigos tem mãos. Quem tem amigos tem cama. Quem tem amigos tem até dinheiro. Amigos de verdade. Porque tem muita gente que não é amigo. Tem muita gente que torce para a nossa desgraça. Está do nosso lado, se diz amigo da gente, come na mesa com a gente, bebe junto com a gente o suco de uva, né? Que a gente não bebe bebida alcoólica, então a gente bebe junto ali. Só que quando a gente sofre algum dano, aquela pessoa sai comentando para as pessoas como se aquilo fosse uma coisa boa. Esses não são nossos amigos. Essas são pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas que eu vou falar para vocês futuramente é igual o Jonas. Jonas, lá no fundo do barco. Enquanto todo mundo lutando para salvar a sua vida, Jonas estava dormindo. Na nossa vida, nós temos muitos amigos assim. A gente está lutando, se arrastando para se aproximar de Jesus, e o nosso amigo dizendo que é nosso amigo, mas não está nem aí para nos pegar na mão. Não está nem aí para nos dar uma força. Não está nem aí para nos ajudar. Está vendo nossa situação financeira, está vendo nossa situação com a família, está vendo nosso casamento sendo destruído, a gente passando por lutas, e aquela pessoa que diz que é nossa amiga, não se dá o luxo de dizer assim: olha, eu vou te ajudar, eu vou fazer alguma coisa por você. Esse não é seu amigo. Se afaste dele, ele não é seu amigo.
Esse que liga para você, para perguntar para você como está a tua vida, só para falar para os outros o mal que você está passando, sai dele. Ele não é teu amigo. Sai dela, ela não é tua amiga. Fecha a porta. Fecha a porta. O amigo é aquele que fala: hoje eu vou pegar você, vou te levar para Jesus. Mas eu estou aleijado, eu não consigo me mexer, eu tenho a coluna travada, meus pés, minhas mãos, nós vamos te levar. Eu vou chamar fulano, beltrano, nós vamos te levar. Jesus chegou aqui na aldeia, ele está aqui na casa dele pregando. Hoje você vai ser curado. Mas como que eu vou fazer? Eu não consigo chegar lá. Nós vamos te levar, eu vou te levar lá e você vai ser curado hoje. Então a primeira coisa que eu aprendo é que a gente precisa ser mais amigo das pessoas. A igreja precisa sentir a dor das pessoas. A gente precisa largar um pouquinho da nossa vida, nosso conforto, da nossa vida, e dedicar um pouco mais para aqueles que precisam. A igreja é isso. Esse é o espírito que está sobre a igreja. É muito gostoso ficar dentro de casa. É muito bom a gente acordar, não ter compromisso com nada. Hoje é quarta-feira, quinta-feira, que célula que nada. Eu vou fazer célula nada. Sair de casa, eu vou ver aqui o jornal. Eu vou ver o jogo. É muito bom a gente ficar em casa. Isso é muito bom mesmo. Fazer nossas coisas em casa, ficar 2 horas no celular, no Instagram, no Facebook. É gostoso ficar lá no WhatsApp, mandando mensagem, fotinho, videozinho. É muito gostoso, isso é muito bom. Mas essa não é a vida do crente. Essa não é a vida do salvo. A vida do salvo não é essa. Se você é salvo, precisa entender que além de você se salvar, precisa conduzir as pessoas para Cristo também. Dedicar um pouco mais, ajudar um pouco mais. É a nossa parte. Se eu pudesse ganhar um salário alto e não ter mais compromisso com nada, colocar lá uma internet 5G na minha casa, aparelhagem de top na minha casa, para eu ficar só curtindo, falando com a família, viajando, seria muito bom. Mas eu sou crente, eu preciso abnegar a minha conduta natural. Eu preciso abrir mão de muitas coisas também, porque eu tenho vidas que estão se perdendo sem Cristo. E agora eles pegam, os 4 amigos, pegam aquele doente e levam até Jesus. Só que chegando lá, havia uma expectativa no coração deles muito grande, de chegar lá, levar o aleijado e Jesus curar. Mas só que quando eles chegam na casa, o que eles encontram na casa? Então diga mais forte, uma grande multidão. Às vezes a grande multidão atrapalha. Nós temos mania de grandeza. Muita gente, muitas vezes atrapalha. Nesse caso aqui não deixava. Queriam levar, a Bíblia fala que até na porta, aqui no versículo 4, eles tentaram entrar pela porta. Diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Eles, na Bíblia que eu li, que eu estava com ela, que é a Corrigida Fiel, falava que, ali diz que a multidão estava na porta. Então eles chegam diante da multidão ali, eles têm que tomar uma decisão. Então agora sim nós vamos falar da fé que arranca telhado. A fé não recua. Porque na vida da gente, irmãos, nós vamos encontrar muitas barreiras na nossa vida. Tudo que você pensar em fazer, se você deseja entrar num emprego novo, se você pretende cuidar de uma casa que você vai morar, qualquer empreendimento no seu coração, você vai encontrar barreiras. Tudo na vida tem dificuldades. Tudo na vida você vai encontrar obstáculos, por causa da questão caótica que nós vivemos. Depois que o homem pecou, entrou a caoticidade humana, esse sistema caótico. Tudo tem que ter cuidado, tudo tem problema, todas as coisas vão surgindo. Então, se nós que somos cristãos recuarmos todas as vezes que nós encontramos uma dificuldade pela frente, nós não temos fé. A nossa fé precisa suplantar os obstáculos que surgem na nossa vida. E muita gente tem o hábito de recuar no primeiro problema que aparece. Eles poderiam falar para aquele homem assim: olha, é o seguinte, meu amigo, não vai ser dessa vez. Olha só, como que nós vamos entrar aqui? Olha que multidão que está na porta, não dá, na janela não dá, tentamos por trás também. Você viu, não viu? Você viu ou não viu? Eu vi. Então dessa vez não vai dar. Desculpa, vou te levar para casa
E aí, quando ele voltar futuramente, a gente tenta de novo. Ele não poderia fazer isso? E não é isso que muita gente faz? Não é isso que muita gente faz quando encontra um desafio na vida? Um problema, uma questão que aparece? Uma questão familiar, uma questão profissional, uma questão espiritual, uma questão ministerial. A primeira coisa não é desistir, não é recuar, não é ir embora. Isso não é fé. A pessoa que abandona diante do desafio não tem fé. Ela não crê o suficiente para poder vencer as lutas do dia a dia. Irmão, nós temos que ser mais aguerridos, nós temos que ser mais determinados, nós temos que enfrentar as lutas que vierem. E a Bíblia diz que aqueles homens então sobem para o telhado. E lá no telhado era chamado de eirado, diga eirado. Sabe o que eles faziam ali? Eles construíam a casa e em cima da casa eles forravam bastante madeira, galhos tortos, eles colocavam aqui vários galhos. Depois eles pegavam folha de palmeira e eles colocavam o contrário, folha de palmeira, enchia de folha de palmeira. Depois que ele enchia de folha de palmeira, eles pegavam palha. Eles pegavam palha de capim seco, essas coisas, e eles colocavam em cima daquelas palhas de palmeira. E depois que eles faziam isso, eles pegavam barro, um tipo de uma argila. E eles pegavam aquele barro e faziam aquela massa e colocavam em cima do telhado e deixavam aquele telhado bem certinho assim. E depois que secava aquilo, a chuva que caía, não tinha queda. E não podia ter queda. Sabe por que não podia? Porque em cima do eirado é que eles peneiravam o trigo. Eles peneiravam o trigo em cima da casa. É ali que eles faziam, preparavam o trigo para fazer o pão. Eles peneiravam ali. Depois desciam para a moinha. Era descido na moinha primeiro, depois que pegava aquilo tudo, ia para cima do telhado, para o vento levar a palha embora, lá em cima do eirado. Então, quando eles jogavam, o vento fazia na palha. Então, aquele telhado ali, aquele eirado, não é igual a telha da nossa casa, que a gente tira telha por telha e tira ali as ripas. Não era, não. Tinha que quebrar com alguma coisa pesada. Eu imagino agora aqueles 4 homens em cima do eirado e batendo e quebrando um pedaço para passar uma cama. Se não vai de um jeito, nós vamos bater de outro jeito. Mas que ele vai descer lá e que ele vai ser curado em nome de Jesus, ele vai, porque senão nós não temos fé. E quantas coisas a gente deixa de alcançar na vida? Quantas coisas a gente deixa de conquistar na vida porque nós não fomos determinados? Porque nós recuamos? Porque nós fracassamos? Porque nós voltamos atrás do nosso pensamento? Quantas coisas na vida você deixou de alcançar? Quantos níveis que você deveria ter pulado na sua vida e não pulou porque faltou fé no seu coração? O seu coração estava tão limitado, o nosso coração, que você não conseguiu. Irmão, enquanto você não conseguir aquilo que Deus colocou no teu coração, não desista, insista, persevere, batalha. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando Deus começa a ver a nossa fé, Ele põe na nossa cabeça ideias doidas, mas que funcionam. Imagina aqueles camaradas, eles vão pelo caminho normal, pela porta. Aí pela porta não dá, olha, pela janela, quem sabe, não dá para passar na janela. Então, enquanto eles estavam buscando uma saída, bom, se não dá para entrar aqui, se não dá para entrar aqui, por baixo não dá, o único jeito pelo telhado. Mas que loucura, vai subir, vai quebrar o telhado da casa de Jesus, e depois para consertar vai dar um prejuízo, vai cair terra de lá, vai cair palha de lá, vai cair madeira de lá, vai cair na cabeça das pessoas, não interessa, estou sentindo no coração que nós temos que subir e arrancar o telhado, porque na hora que eu arrancar o telhado, eu vou botar esse aleijado lá, e ele vai ser curado, eu não vou desistir. Deus vai te dar estratégias, ainda que sejam loucas, mas você precisa perseverar. Fala comigo, perseverar. Não desista. Não desanime. Não ache que porque você não conseguiu uma coisa ou outra, você não vai conseguir. Enquanto Deus está vendo a sua dedicação, Ele está te dando estratégia. Você não descansa, fala, eu não vou ter paz no coração enquanto eu não conseguir resolver essa questão. Eu sei que eu tenho que fazer, é uma coisa bíblica, é uma promessa de Deus, e eu não vou permitir, eu não vou embora sem antes eu alcançar esse objetivo. Olha uma coisa interessante aqui no versículo 5.
Coloca aí para mim, Daniel, o versículo 5. Vamos ler o 4. Vamos lá. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobrir o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jacia o paralítico. Agora, olha aqui o versículo 5. E Jesus, vai, leia comigo. E Jesus, mais uma vez, só isso, vai, bem forte, vai. Jesus olhou para o paralítico? Não. Ele olhou para onde? Para a fé de quem? Os 4. Jesus estava de olho na fé. Jesus está de olho na tua fé. Você acha que Jesus vai ter compromisso? Deus vai ter compromisso com a pessoa que fracassa na primeira tentativa, que não tem fé? A Bíblia não fala que sem fé é impossível agradar a Deus? E o que Jesus olha primeiro? Jesus olha e fala: eu vou curar. Manda que eu vou curar. Olha a fé desses camaradas. Irmão, Deus está esperando você tomar uma atitude de fé na tua vida. Deus está vendo você se levantar e fazer algo que agrade os seus olhos. Ele precisa olhar para o seu coração e dizer para você: eu nunca vi tanta fé em Israel como vi no coração desse homem, como vi no coração dessa mulher. Vai, porque a tua fé te salvou. Ele está de olho na nossa fé, no tamanho da nossa fé, da nossa determinação de alcançar o sucesso da nossa vida. Tudo que Deus quer é olhar para você e ver você se esforçando, batalhando, dizendo: eu creio, e eu não vou desanimar, eu vou lutar, eu vou conseguir, ainda que todos estejam dizendo que eu não vou, ainda que seja alta a casa, ainda que eu tenha que quebrar o telhado, ainda que esteja uma multidão lá embaixo, eu vou subir, eu vou quebrar, e vou manter o paralítico lá embaixo, e Deus vai curá-lo, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, leiam de novo aí, só a primeira frase do versículo 5, vai, e Jesus, a fé, e Jesus vendo-lhe a fé. Quando você acorda de manhã, Ele já está vendo a sua fé, está escutando suas palavras. Hoje é o dia de fazer isso, mas eu nem vou lá. Não vou, sabe por quê? Porque isso não vai ter jeito. Isso aí eu já vi que não vou conseguir isso daí. Não vai dar certo isso aí. Então nem vou lá. Você acha que Jesus viu fé aqui? Viu? Ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer para uma pessoa dessa? Fala, irmãos, o quê? Então me diga mais forte. O que Jesus vai fazer para uma pessoa desanimada dessa? Mas aí alguém levanta-se: hoje é dia de enfrentar, hoje é dia de matar aquele leão. Eu já orei cedo, eu vou lá. Mas você sabe que é difícil, mas Deus vai me mostrar um jeito. Eu não sei como que eu vou fazer, mas Deus vai me dar uma estratégia. E hoje não vai escurecer, não vou voltar para dormir enquanto eu não resolver esse negócio. Por mais difícil que esteja, porque Ele vai na minha frente, Ele vai comigo, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai abrindo o mar vermelho, Ele vai fazendo o maná cair do céu, Ele vai botar uma nuvem na frente, Ele vai botar uma coluna de fogo na frente, Ele vai mandar um anjo na frente, mas que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. A fé não recua, a fé arranca telhado. Essa é a nossa fé. Essa precisa ser a nossa fé. Se nós não tivermos uma fé como essa, nós somos os mais sofredores, incrédulos. E agora Jesus olha para aquele homem, versículo 5, e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão teus pecados. Primeira coisa, Jesus chama ele de filho. Imagina se Jesus me chamasse de filho. Jesus chama ele de filho, porque Jesus agora dá um título para ele, para aquele aleijado que está lá. Filho. Irmãos, que coisa gloriosa. Você não vai encontrar nenhum desses falsos deuses que existem no planeta e que já existiram com o título de pai. Você só vai encontrar título de pai na Bíblia. Na Bíblia. Isso nos conforta muito, porque nós que somos homens estamos completamente acostumados a viver em família.
Precisamos de um pai, de uma mãe. Muitos de nós não teve um pai. Muitos de nós não teve uma mãe, esse carinho, essa afetividade. Mas quando a gente chega na igreja e entrega nosso coração para Jesus, Ele passa a ser o nosso Pai. O nosso Deus é o nosso Pai. É aquele que cuida de nós. E aqui na Bíblia agora, Ele vai e fala para aquele aleijado assim: filho, seus pecados são perdoados. E é uma coisa que é antagônica daquilo que os 4 queriam. Os 4 queriam que Jesus curasse o leproso, o aleijado. Mas Jesus, em vez de curar o aleijado, perdoa o pecado. O que tem a ver isso aqui, gente? Não tem alguma coisa, não parece que tem alguma coisa errada aqui? Ele fala, filho, aqui no versículo 5, filho, perdoados estão os teus pecados. E eu quero falar para você que a maior necessidade desse aleijado aqui não era ser curado do seu aleijão. Muitas vezes a gente acha que tem uma necessidade, mas é Deus quem sabe a nossa necessidade. A visão daqueles 4 homens que levaram esse aleijado para a casa de Jesus, era que chegando lá, Jesus já ia curar de cara, já ia pôr a mão ali, ia mandar aquele aleijão sair. Mas Jesus não fez isso, foi surpreendente. A primeira coisa que Jesus disse para ele foi o seguinte: filho, hoje seus pecados são perdoados. Eu quero falar para você que Deus, Ele começa o tratamento por dentro. O homem quer fazer por fora, mas Deus faz por dentro. Aquele homem tinha necessidade de perdão. A gente não sabe o que esse homem tinha, o que ele fez. Não sabemos a culpa que esse homem tinha, o que estava sobre ele. Não sabemos se esse homem ficava orando lá, pedindo para Deus perdoar os seus pecados. Ele achava que não era perdoado. Sei que quando ele encontra Jesus, Jesus fala para ele assim: olha, filho, seus pecados são perdoados. Porque não adiantava nada Jesus mandar ele embora para casa, curado, pulando, saltando igual um cabritinho, e ele continuasse com a vida de pecado. Muitas pessoas não têm problema nos pés, não têm problema na mão. Muitas pessoas não têm problema mental, psicológico. Muitas pessoas não têm problema de coluna. Muitas pessoas não têm problema nos ossos, no sangue. Muitas pessoas não têm problema nos órgãos internos, mas tem problema na alma, tem problema de pecado. São pessoas pecadoras que quando põe a cama no travesseiro, ou a cabeça no travesseiro para dormir, vem aquele negócio na cabeça: eu preciso parar com isso, eu preciso parar com isso. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Isso sim leva o homem para o inferno. Se aquele homem morresse, perdoado e aleijado, ele ia viver eternamente sem aleijão, sem a doença e salvo. Mas se aquele homem morresse sem nenhuma doença, mas com a alma cheia de pecado, ele ia para o inferno. Então Jesus, entendendo isso, falou assim para ele: olha, filho, você está perdoado. Mas que assustador, mas que coisa contrária. Como que eu trago ele aqui? Ele é um aleijado. Será que Jesus não está vendo que ele é aleijado e o que ele precisa agora é ser curado da doença dele? Será que não é isso que precisa fazer? Curá-lo da doença dele? Não. Jesus sabia o que precisava. Tem muita gente cheia de pecado. Tem muita gente perfeita cheia de pecado. Que é bonito, é belo, tem dinheiro, tem recurso, tem a Bíblia, e está com a vida cheia de pecado. A vida está podre, está que nem um túmulo caiado. Por fora é branquinho, mas por dentro está escuro, está podre, putrefado de pecado. Aquela pessoa passa o lago para o inferno. Então Jesus falou para ele assim: olha, perdoados são os seus pecados. E na hora que Jesus fala isso, os escribas, a Bíblia fala que estavam ali alguns escribas, dizendo o seguinte, versículo 6, estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, a palavra coração aqui nesse texto, irmãos, é pensamento. Eles arrazoavam no seu pensamento, não é sentido de alma, mas sentido de pensamento. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Olha aqui para cá, irmãos, um pouquinho. Tem gente que estava ali
Não era para ver milagre. Tem gente que estava ali junto com aqueles discípulos, com aquele movimento de cura, procurando algum problema para criticar. Na igreja é assim. Aqui não. Aqui é perfeita, mas eu digo por aí. As pessoas vão para a igreja, sabe para quê? Para achar defeito. Para depois sentar na mesa do café e socar o pau. Os escribas estavam ali para isso. Onde Jesus ia, os escribas iam. Tudo que Jesus falava, eles ouviam. Tudo que Jesus ensinava, eles aprendiam. Mas eles estavam ali pensando, esse cara está blasfemando. Os escribas, irmãos, eles eram como se fossem contadores. Sabe o contador de hoje, que faz cálculo, que faz soma? Ele também transcreviam as escrituras. Não tinha cópia, não tinha gráfica naquela época. Então os escribas, eles escreviam exemplares das escrituras, só eles que podiam, eles tinham conhecimento, eles tinham estudo para isso, eram pessoas letradas, eram pessoas que redigiam a lei também. O governador daquela cidade, quando ia redigir a lei, chamava os escribas. Eram homens potencialmente estudados e conhecedores da estrutura da cidade, das pessoas, da lei, da religião. Eram homens altamente doutos. E aonde Jesus ia, aquele monte de escriba ia atrás. Mas vocês pensam que eles iam para aceitar Jesus? Não, eles iam para criticar. Eles iam para ver onde está o defeito. Eles iam lá para ver se o pregador falou errado. Que Jesus. Então eles ficavam pensando assim, esse cara blasfemou. E Jesus aí, devia ter seus 30 anos e meio mais ou menos nessa época. Ele está ensinando besteira. Tem muita gente que vai para a igreja para isso. Para olhar a roupa que o outro está usando. Para falar da família daquele que chegou. Para meter o pau naquele que está tocando no altar. Para criticar que desafinou, teve 2 desafinos. Que o baterista tirou uma nota si bemol errado ali na bateria. Tem gente que faz isso, que a diaconisa está com a roupa azul claro e o outro está com a roupa azul escuro, que fulano foi levantado para o presbitério, mas não devia ser, porque não tem espiritualidade, e aí eu não quero isso, eu não quero. Tem muita gente que ao invés de vir para a igreja para ser curado, ser liberto, ou levar um paralítico para Jesus curar, não, eles vão lá para poder achar um jeito de criticar. A igreja está vazia. Sabia que a igreja está vazia? Todo mundo está saindo da igreja. O pastor está roubando. O pastor agora tem piscina na casa dele. É dinheiro que ele está roubando, gente. Vocês não estão vendo? Trocou o carro. O presbítero, o pastor fulano lá, que foi levantado, ele é amigo do pastor, por isso que ele foi levantado. Mas aquele cara não... E assim as pessoas elas vão dando a boca para Satanás. São profetas do diabo. Ficam profetizando na mesa da comida, amaldiçoando o lugar que está comendo, falando da igreja e das coisas que a igreja faz. São os escribas, os fariseus, os profetas de Satanás. E quando Jesus ouviu aquilo ali, Jesus falou assim: por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? É mais fácil eu dizer para ele, perdoados são seus pecados, ou é mais fácil dizer para ele, levanta e anda? Eles ficaram assim. E Jesus disse, para você ver que o Filho do Homem, e essa expressão Filho do Homem aqui que ele usou uma passagem de Daniel. Quando Daniel falava sobre o Messias, o ungido que viria, ele está usando ele como Filho do Homem, que Daniel disse. Filho do Homem aqui é uma palavra apontada para o Messias que viria. Então ele dizendo para você saber que o Messias, o Cristo, tem poder para perdoar pecado e para libertar o cativo. Eu te digo agora, aleijado, levanta, pega a tua cama e anda. Para vocês saberem que eu sou o Messias e que eu tenho poder para perdoar pecado e para curar os enfermos, eu digo, disse ao paralítico, versículo 11 aí, Daniele, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e... Para onde? Vamos de novo. Vai para onde? Por que Jesus mandou ir para a casa dele? Por que Jesus não mandou ele ficar ali? Por que Jesus não mandou ele ficar na porta que ele pedia esmola? Porque ele tinha que começar a vida dele agora que foi perdoado os seus pecados. Em casa.
É lá que a gente começa a nossa vida cristã. É lá que a gente mostra quem nós somos. É em casa. Porque é lá que as pessoas que conhecem a gente estão. Então, já que quando Jesus perdoou o pecado dele, Jesus manda ele ir para casa. Só que Jesus não falou para ele assim: vem cá, dá a mão para mim, eu vou te ajudar a levantar daí, e você vai voltar para sua casa. Não, Jesus falou: agora você se levanta daí, você agora tem que, já que eu já mandei essa doença sair, agora você tem que pegar a sua cama, se levantar e ir embora. Muitas vezes a gente fica esperando Deus fazer muito mais do que Deus está proposto a fazer. Tem muita coisa que é nós que temos que fazer. A palavra de comando de Jesus já tinha dito. Jesus já disse para aquele aleijado: olha, pega a tua cama, levanta e anda. Então aquele aleijado agora ficou olhando. O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer? Levantar e andar. Então, irmãos, a palavra de Deus já foi dispensada para nós. A palavra de Deus já foi dispensada para a igreja. A palavra de Deus já foi dispensada para o doente. A palavra de Deus já foi dispensada para o pecador. A palavra de Deus já foi dispensada para aqueles que precisam. Levanta, anda. Você agora tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma postura de fé. Você agora tem que dizer: sabe de uma coisa? Agora eu já recebi essa palavra na minha vida. Agora é comigo, Jesus. Eu vou me levantar, eu vou para cima e vou fazer aquilo que Deus já disse que eu tenho que fazer. E a vitória vai ser minha. Faz a tua parte, meu irmão. Levanta, sai do chão. Eu estou mandando, sai do chão, em nome de Jesus. Quando você sair daqui, voltar para sua casa, você pode voltar a reclamar dos problemas que você tem, se lastimar dos problemas que você tem. Você pode achar um monte de coisa negativa aqui. Eu fui lá na igreja, o pastor falou disso, falou daquilo, e não gostei muito, meu ouvido doeu, aquilo não tem Deus. Você pode fazer isso, como os escritos. Ou você pode falar: sabe uma coisa? Eu vou sair arrancando telhado agora. Eu vou arrancar telhado. Na hora que disserem que não vai dar certo, eu falo: meu amado, nós vamos arrancar telhado em nome de Jesus. Nós vamos subir, nem que seja por cima da laje, mas que nós vamos alcançar. Isso nós vamos fazer. Nós vamos alcançar em nome de Jesus. E a Bíblia fala que esse homem levanta e sai. Olha, ele se levantou, tá vendo? Quem se levantou aqui? A Bíblia fala que alguém pegou ele na mão aqui. Que Jesus deu um pedaço de pau para ele, uma muleta para ele sair mancando ainda? Hein, irmão? Não. A Bíblia diz que ele levantou-se, tomou logo o seu leito, aquele leito que ele desceu montado de cima. O aleijado pegou a cama dele e saiu em presença de todos. Saiu daí, todo mundo viu ele embora andando. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Aquela grande massa começou a glorificar a Deus porque viu o milagre acontecer na vida das pessoas. Eu quero terminar distinguindo aqui 3 tipos de pessoas desse texto. O primeiro tipo de pessoa, quem era o primeiro tipo de pessoa? Eram os crentes que conduziram o paraíso. Então vamos lá, porque o primeiro tipo de pessoa que a gente achou nesse texto aqui, os crentes, ajudaram o paralítico. Mais forte agora, os crentes. Segundo tipo de pessoa que a gente encontra aqui, os fariseus que só iam para criticar. Então qual é o segundo tipo de pessoa? Não, vamos direito, vamos lá. Os fariseus que só iam para criticar. E o terceiro tipo de pessoas que a gente encontrou aqui? É a multidão que glorificaram a Deus quando viram o milagre. A Bíblia fala que quando eles viram o milagre, eles começaram a dar glória a Deus, dizer aleluia. Oh meu Deus, glória a Deus, louvado. Deus é poderoso, a gente tem que aprender a regozijar com a felicidade dos outros, o que Deus está fazendo na vida dos outros. Você sabia que a pessoa que é invejada por alguém corre risco de vida? Tem gente que tem inveja do outro, ele é arriscado matar o outro. A inveja faz a pessoa matar o outro. O invejoso torce para a derrota do outro.
E se o outro dá a volta por cima, o invejoso morre de ódio por dentro. Morre de ódio. Mas a pessoa que é de Deus, ela quando vê a outra pessoa recebendo a bênção de Deus, quando ele vê a outra pessoa sendo curado, sendo liberto, sendo abençoado, eles glorificam a Deus, eles falam, olha que bênção. Ontem eu tive num culto lá na casa de Jesus, e botaram um homem lá, rapaz, no buraco quebraram tudo lá, vai ter que arrumar, vai ter que consertar, vão gastar uma grana, mas valeu. Eles subiram no telhado, os caras são loucos, eles subiram no telhado, amarraram uma corda em cada bico da cama e desceram. E Jesus falou, você está perdoado. E depois que Jesus perdoou, os fariseus ficaram criticando. Jesus meteu a vara neles e disse, agora vocês vão ver que eu sou o Messias. Vai, levanta. O doente pegou a cama e saiu. Glória a Deus, glorificado seja Deus, louvado seja Deus. Grande é o Senhor que tem feito maravilhas na vida das pessoas. Você sabia que Deus tem feito maravilhas? A gente às vezes não quer ver, a gente não percebe. A gente só vê aquilo que não é positivo. A gente só vê aquilo que é negativo. Mas Deus tem feito milagre na vida das pessoas.